Boa noite. Boa noite. Hoje cabe a mim, então, vir dar uma conversada com vocês, para a gente fazer uma avaliação, uma análise, uma autocrítica, digamos assim, aproveitando uma situação, um momento que passou agora há pouco, num domingo antes da Páscoa. Que a Páscoa, a princípio, seria com relação à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Renovando a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança. Mas uma semana antes, no domingo anterior, a gente comemora o Domingo de Ramos. E eu não sei se vocês todos eventualmente sabem qual seria eventualmente o significado disso, o porquê Domingo de Ramos, né? Que de fato foi o domingo, aquela semana antes da ressurreição, onde Jesus Cristo chegou a Jerusalém. E ele chega naquela expectativa. Expectativa de quem? De toda a população que lá estava. Esperando ele chegar, né? Não somos nós aqui? Não somos nós aqui esperando chegar? O que é que todos nós viemos buscar hoje aqui de novo, hoje de noite? O que deveríamos buscar o tempo inteiro, não só aqui, não só nesse local e nesse horário, mas em qualquer lugar e a qualquer horário. Ajuda, esclarecimento, entendimento, espiritualidade. Eu vou ler um trechinho para a gente conseguir fazer um comentário. Que a gente fazia um entendimento desse domingo de Ramos, que seria aquela festa, aquela celebração que o povo de Jerusalém fez para receber Jesus Cristo naquele dia, naquela expectativa, naquela esperança de tudo vai ser resolvido agora. Ele está chegando, né? Hoje eu convido vocês a imaginar a cena do domingo de Ramos. Uma cidade cheia, movimentada, pessoas ansiosas, e alguém está chegando. É Jesus Cristo entrando em Jerusalém. As pessoas se emocionam, levantam ramos, colocam mantos no chão e gritam: Hosana, Hosana, e alegria, alegria, esperança, né? Mas esperança de quê? Muitos ali acreditavam que ele seria o libertador político daquele momento, daquela época, né? Alguém que viria transformar a realidade externa, derrotar opressores e trazer o poder, literalmente, material. Um salvador que resolvesse tudo, que influenciaria em tudo. Alguém forte, poderoso, que acabasse com o sofrimento de todos que estavam ali aguardando. Mas Jesus não vinha trazer esse tipo de ajuda, nem esse tipo de reino. E aqui começa a nossa reflexão, para uma reforma íntima nossa. Mas Jesus chega diferente. Ao invés daquela expectativa do povo todo de chegar um rei, que era o que eles estavam esperando, né? Um rei bem vestido, bem trajado, num cavalo branco, grande, forte, poderoso, com a sua tropa. Mas Jesus chega diferente. Simples, humilde, montado num jumentinho. Sem riqueza, sem imponência. E isso nos faz pensar. Quantas vezes nós também esperamos soluções rápidas, miraculosas? Naquela época começaram os milagres. Mas também foram só naquela época, né? Ele os fazia. Ele mostrou que podia, que existia. Para nós acreditarmos. Agora, milagre? Não vou dizer que não exista, mas são muito raros. A responsabilidade é de quem, então, de fazer essa mudança? Nós. Nós já temos o entendimento. Já nos foi mostrado. A gente já conhece. Depende de cada um, né? Quantas vezes queremos que Deus resolva tudo por nós? A gente quer o milagre, literalmente. Mas nem sempre quer mudar por dentro. A gente quer resolver a situação. Só isso. Se formos sinceros conosco mesmo, somos muito parecidos com aquela multidão. Num dia, estamos cheios de fé. No outro, desanimados. No momento, confiamos. No outro, questionamos tudo. Qual é a pergunta mais feita normalmente no nosso cotidiano quando as coisas não dão certo para nós como a gente quer? Não é por quê? Por quê? Porque eu não tenho, porque eu não consigo, porque para mim não dá certo, porque só eu.
E depois de cada porquê vem o quê? Que o Senhor me abandonaste. Nunca. Nunca lhe abandono. Está sempre junto com nós. Depois de cada Nos porquê protegendo. desse, vem uma reclamação. Mas Peço a pergunta não é por quê. A pergunta é para que as coisas acontecem. Exatamente. Né? Pedir é fácil. Muito. Agradecer é difícil. E o mais forte dessa história, aquela mesma multidão que recebeu ele naquele domingo de Ramos, fazendo a festa, com mantos no chão, sacudindo os ramos, festejando a chegada do grande rei, uma semana depois estavam gritando Hosana, alegria, né? Uma semana depois eles gritaram o quê? Crucificam. Numa semana mudou bastante, não acha? Eles não receberam conforme quiseram? Não. Eles não receberam conforme eles quiseram. Mas eles receberam assim como nós recebemos, conforme a gente precisa e merece. Né? E o mais forte, crucificam-o, gritavam. Isso nos toca, porque também fazemos isso às vezes. Quando as coisas não acontecem como queremos, a nossa fé balança. Mas Jesus não veio mudar o mundo de fora para dentro. Ele veio transformar o coração. E ele sabia o que esperava. Sabia da dor, da cruz, do sofrimento, e mesmo assim ele seguiu até o final. Sem revolta, sem ódio, com amor. Isso nos ensina muito, porque nem toda dor é castigo. E especialmente, não existe castigo aqui, senão por culpa nossa. Por mais que a gente sofra, que qualquer situação nos tire da nossa zona de conforto, que acontece muito rotineiramente, toda aquela preocupação, aquela angústia, aquela ansiedade, até mesmo aquela dor, literalmente falando, não é castigo. Nunca foi, nem nunca vai ser. Aquilo, a princípio, para nós, serviria sempre como um aprendizado. Só que a gente recebe as situações que vêm pelo nosso acordo e nos causam esse transtorno, onde elas viriam desse tamanho, a gente recebe elas deste tamanho. E elas não têm esse peso, essa potência, essa força toda. E isso depende de quem fazer esse filtro e entender isso. Nossa, ele veio nos ensinar. E a gente não aprendeu? Infelizmente, uma grande maioria não aprendeu. Existem dores que vêm da alma, de outras experiências, de processos que precisamos viver. E nem sempre a cura é como a gente espera. Normalmente não é. A doutrina espírita nos ajuda a entender que a verdadeira transformação é gradual, profunda e muitas vezes invisível aos olhos materiais. Nem toda a cura é do corpo, muitas são da alma, porque literalmente grande parte das doenças que nós temos, elas simplesmente não são originárias de qualquer tipo de situação orgânica ou física. Nós criamos a maior parte das nossas doenças. Criamos, temos esse poder. A boa notícia é que se nós entendemos e acreditarmos nisso, a gente consegue desfazer isso também, na medida que caminha. Porque, como foi dito, não é automático. Não vem pronto. Nós temos que conquistar, merecer para receber isso tudo. Às vezes a cura é por dentro. Então fica a pergunta, como estamos recebendo Jesus em nossa vida? Só quando precisamos? Só quando estamos aqui dentro? Aí sai na escada e chuta o cachorro? Muitos fazem. Só no momento da emoção ou estamos realmente deixando ele entrar? Porque receber Jesus não é só aplaudir. É viver o que ele ensinou. É perdoar, ter paciência, ajudar, escolher o bem todos os dias. Todos. E o Domingo de Ramos não era só uma esperança. Ele acontece dentro de nós o tempo inteiro. Toda vez que abrimos o coração, ou fechamos, depende de cada um. Né? A caminhada é pessoal de cada um de nós. Hoje o convite é simples. Vamos deixar Jesus entrar, de verdade. Não só com palavras, mas com atitudes.
e o que ele não seja apenas alguém que passou, mas alguém que permaneça dentro de nós. Literalmente, nós estamos aqui para aprender. E sentadinhos numa cadeira, bonitinho, tomando uma aguinha gelada, a gente não vai aprender nada. A gente aprende com as situações que nos tiram da nossa zona de conforto. E a gente tem que entender isso. Aquela situação que muito nos é dita de uma maneira popular, que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, ela não é literal, mas é assim que funciona. Porque as situações vêm de um tamanho para nós passarmos e aprendermos. Se a gente não aprende com aquela, ela vai voltar. Se a gente está na escola, tu faz uma prova, reprova, tu não vai fazer a prova de novo, até estar passando de ano? Vai, né? E ela vem vindo cada vez mais incisiva para quem não está aprendendo. Cada vez ela força um pouco mais. Até a pessoa entender. Aprender. Aí seria no início pelo amor e no final, eventualmente, pela dor, dependendo da caminhada de cada um. Como é que a gente está buscando isso? Como é que a gente está recebendo isso? Só aqui dentro? Por que aqui funciona? Por que eu venho aqui e me sinto bem? Por que eu saio daqui bem? Porque todos estão aqui dentro com atenção plena naquilo que vieram buscar. Estão aqui para isso. Saiu da porta, tem uma vida inteira. E a vida inteira não é para a gente aprender também? Com tudo? A todo momento? E aí? Vamos aprender lá na rua também? Não só aqui dentro. Não só prestando atenção aqui. Porque, como foi dito aqui na leitura, essa ajuda que eventualmente a gente procura, não adianta a gente continuar tentando resolver tudo que a gente busca de solução por fora para ficar bem, porque não vai chegar nunca no final. A gente vai passar por todas essas situações o tempo inteiro, desde o momento que a gente chegou aqui, até o momento que a gente vai voltar para casa lá no final, se Deus quiser, entendido e muito melhor do que quando chegou. Então, a solução tem que ser buscada e entendida justamente no sentido contrário, de dentro para fora. Primeiro, temos que nos fazer bem, ficarmos bem, estarmos bem, o nosso estado de espírito literal, para depois isso gerar uma consequência em tudo que nos cerca e nos causa dificuldade. Vai continuar causando. E vai continuar ficando pesado se a gente não entender desse jeito. Cada vez mais pesado. Cada vez mais situações. Mas se nós conseguirmos entender isso e fizermos bem para nós mesmos primeiro, o resto depois, por consequência, com o tempo, o merecimento e o aprendizado, a gente deixa muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais claro de ser recebido o tempo inteiro. E a gente vive com mais felicidade. Até os nossos objetivos, às vezes, mudam. O que realmente vocês pretendem lá na frente? Quando eu terminar, o que vocês querem? Ou vocês acham que termine? Senão vocês não estariam aqui, né? Não termina. Como é que cada um de vocês quer que continue depois? A responsabilidade é de cada um de nós. A ajuda está toda aí. Só que ela não é automática e não vem pronta. A gente precisa merecer. Peço que todos fiquem bem à vontade. Braços e pernas descruzados, pés bem plantados no chão. Que todos mentalizem e que estejam recebendo, desde já, toda a ajuda, toda a orientação, todo o esclarecimento, toda a cura necessária para que saiam daqui, com certeza, muito melhor do que quando chegaram. Mas principalmente tendo sido tocado num ponto que vai fazer a diferença para cada um de vocês. Qual seja, como é que eu posso fazer bem para mim
sincera e honestamente para mim. Procurem. Tá aí dentro. Para ninguém. Está aí dentro. Sem fazer mal para ninguém, justamente. Só fazer o bem para mim. Receber como venha, agradecer com sinceridade e continuar a caminhada. Podendo compartilhar, inclusive, isso com todo mundo. Fazer o bem adiante. Compartilhando o que nós temos a compartilhar. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Que todos tenham uma ótima noite de entendimento.